Olá, amigos. Bem-vindos ao canal Amigos de Nosso Lar para mais um estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho. E vamos iniciar hoje com um poema trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Parnaso de Além Túmulo, do Inconfidente Alvarenga Peixoto. Alvarenga Peixoto foi um dos que foi deportado para a África e que depois vem logo a falecer e traz este poema através da psicografia de Chico, que nos diz assim: Redivivo. Divina lira, musa que inspira meu coração a relembrar, celebra amena a vida plena, a paz sublime, a luz sem par. Volta de novo ao grande povo, que não me canso de estremecer. Revela ainda a pátria linda, que faz vibrar todo o meu ser. Exalça agora a nova aurora, que brilha cheia de amor cristão. O mundo em prova se renova, espera o dia de redenção. Une-te ao canto, formoso e santo, que flui soberbo, sepulcro além. Lira divina, louva a doutrina da liberdade no eterno bem. Dize a grandeza da glória acesa na vida excelsa que a dor produz, proclama à terra que além da guerra e além da noite floresce a luz. Não mais procures, chorando alhures, enfraquecer-te nas lutas mil. Canta somente, ditosa e crente, a nova era do meu Brasil. No nosso último capítulo, que nós estudamos sobre a Inconfidência Mineira, nós o encerramos com uma página trazida também por Humberto de Campos de um diálogo que tem com Tiradentes no mundo espiritual, mostrando que mesmo que a coroa portuguesa não quisesse transformar Tiradentes num mártir, e é por isso que o deixa preso durante 3 anos antes do seu julgamento, o levando à forca e ao esquartejamento, naquilo que ele promoveu, assumindo toda a culpa para que todos os seus companheiros pudessem continuar aquele ideal libertário, porque, como nós já dissemos, ele não era a cabeça pensante do movimento. Ele era mais um executor, aquele que não tinha medo de falar e de enfrentar. Tanto que, quando os outros dizem em depoimento que não eram eles os conspiradores, Tiradentes assume tudo, dizendo que ele era o líder, ele tinha induzido, e por isso, por este motivo, a rainha de Portugal, Dona Maria I, concede o perdão a todos, menos a ele, que recebe a pena de morte sem a possibilidade do degredo, como foi feito com os outros. E aqui nós vamos encontrar, então, o Alvarenga Peixoto, que não suportando, inclusive, as saudades, né, veio logo a falecer na África. Morreu em menos de um ano depois de deportado. Mas nos traz este belo poema, já que era um dos poetas do grupo, que a maioria deles eram
os poetas, né, do movimento arcadista, e eram sonhadores, não tinham a percepção ainda de que o Brasil ainda não estava pronto para se tornar independente. Por isso que a ideia deles, inclusive, foi fazer sua independência de Minas. E nós não relatamos mais um detalhe importante. Tiradentes não foi só morto de forma violenta. Suas propriedades foram todas confiscadas, como também de todos os outros. Mas o local onde era a sua residência foi destruído e, no costume da época, foi salgado, que era para que ali nada mais crescesse. E todos os seus familiares foram expulsos e não podiam também ter mais nenhuma propriedade, nada, não poderiam mais voltar à colônia Brasil. Então, realmente, ele é reconhecido no mundo espiritual como um mártir, porque teve este papel importante de assumir a culpa de tudo e manteve-se fiel àquilo que ele se propôs, porque ele entendeu que era de menor importância ele ser executado, contanto que as ideias permanecessem. E as ideias estavam com o grupo daqueles que eram tidos como intelectuais, porque haviam se formado na França, em Portugal, e tinham essa condição de comandar este processo, coisa que Tiradentes não era realmente a ideia central, o planejador de tudo. Muito bem, hoje nós vamos entrar na continuidade da nossa história, que é o capítulo sobre a Revolução Francesa. E aqui tem um texto de narrativa do nosso Humberto de Campos, que é muito importante, traz muitos detalhes que nós vamos hoje realmente buscar nesse texto um, uma leitura um pouco maior, que é para realmente detalhar a todos os acontecimentos que são narrados neste livro. E Humberto começa assim: em 1792, Dom João, que vem a ser Dom João VI, assumia a direção de todos os negócios do trono português. Por quê? Porque Dona Maria I, a rainha, sua mãe, foi considerada perturbada mentalmente e ela já não vinha fazendo uma administração muito boa, como nós dissemos, e vinha sendo salva pelo seu primeiro-ministro e por um outro colaborador. Até que chega um momento em que Dom João assume. Por quê? Porque a regência dela realmente estava caracterizada por uma série de desastres, né? E isso estava trazendo prejuízos a Portugal. Bom, em 1789 tinha acontecido a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa trouxe um, um detalhe que, de certa forma, assusta um pouco todos os países com seus reinados. Por quê? Porque não foi só a tomada do governo por aqueles que não faziam parte da considerada aristocracia. Existe aqui também um movimento de violência muito grande. E é interessante que, se a gente for olhar a proposta, que a proposta dos revolucionários da França era liberdade, igualdade e fraternidade. Mas nós vamos descobrir que não foi bem isso que aconteceu.
mais uma vez, a história nos mostra que qual é a grande dificuldade que nós temos com poder e riqueza. São duas situações que ainda propõem a nós, seres imperfeitos, quando estamos encarnados, a dificuldade em executar aquilo que nós planejamos antes do processo do reencarne. Mas que quando aqui mergulhamos, se não nos tornarmos atentos, sensíveis aos sinais, enveredaremos por um caminho completamente diferente. E nós vamos ver aqui, então, na narrativa de Humberto de Campos, né, que com a Revolução Francesa deflagrada em 1789, começa a haver uma estrutura de modificação dos governos da Europa. Na França, depois de uma reunião em Versalhes, no dia 5 de maio de 1789, os Estados Gerais se transformam em Assembleia Constituinte. E em 14 de julho do mesmo ano é quando ocorre a queda da Bastilha. Porque o rei Francisco o rei da França, naquele momento, promete cumprir essa nova demanda constituinte, só que mesmo assim não houve acordo. Estava nesse momento no reinado Luís XVI. Muito bem. E o que nós vamos assistir aqui? Sobe a condição de um comandante, né? Na realidade, ele era um deputado que tinha sido eleito, Robespierre, e que com um grupo começa a coordenar todo o processo revolucionário. E o interessante é que Robespierre ele fazia parte dos jacobinos, que era uma facção política, e tinha os girondinos. Os girondinos eram mais flexíveis, contemporizavam, eram contra a violência. Os jacobinos já eram mais afoitos, mais determinados. Mas Robespierre era como assim o fiel da balança. Tanto é que os girondinos não tinham assim aversão a ele, compreendiam que ele era um bom mediador. E assim começou. Só que, em um determinado momento, esse poder todo que vem à tona fazem que Robespierre também enverede por um caminho equivocado. E aqui nós vamos assistir mais uma vez na história como nós nos perdemos nessa condição de encarnados. Em 21 de janeiro de 1793, Robespierre concorda com o seu grupo e manda para a guilhotina o rei Luís XVI e também a sua mulher, Maria Antonieta. Os dois são decapitados. Mas não era só isso. Começa aí a instauração de um regime de terror que ficou muito conhecido na França. Nesse período revolucionário em que eles instituem novas ações, o que acontece? São guilhotinados, são assassinados mais de 40 mil pessoas.
40 mil pessoas passaram pela guilhotina. Dá em torno de 30 a 40 pessoas assassinadas por dia. E aqui começam os embates. Por quê? Porque se tentava fazer uma conciliação entre todos aqueles que eram a favor da revolução. Os girondinos também eram a favor da revolução, também eram a favor de que não houvesse mais uma monarquia e que houvesse, sim, pessoas comuns que pudessem, com competência administrativa, presidir a nação. E assim acontece. Muito bem. Robespierre, então, é eleito 5 de setembro deputado por Paris na Convenção Nacional. E aqui, quando ele é eleito, ele, ele acirra o seu combate ao líder dos girondinos, que era Brissot. Brissot, inclusive, era contra os processos de decapitação. Ele achava que isso não condizia com o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. E realmente a gente tem que concordar que sim. Mas aí o que vai acontecer? Alguns mais exaltados que faziam parte do grupo, mas que estavam também trabalhando com Robespierre, como Danton, um personagem, Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, nós vamos encontrar depois a sua história num livro, que é um livro belíssimo, escrito por Hermine Miranda, que faz um processo de entrevista com regressão de memória do jornalista à sua época, Luciano dos Anjos, e escreve exatamente o livro Eu Sou Camille Desmoulins, porque Luciano era uma reencarnação de Camille Desmoulins, e o que nos conta Hermínio é que Luciano traz, inclusive, detalhes dos costumes da época da França e detalhes das pessoas com quem ele conviveu, como Camille Desmoulins. Mas, enfim, Robespierre consegue também criar uma situação e manda para a guilhotina Danton, Camille Desmoulins e também Marat, que era um jurista, médico, e que também fazia parte deste grupo dos girondinos. E Robespierre vai eliminando todos eles. Aqui nós vamos assistir uma breve história, né, da lei de causa e efeito e suas consequências. Quando nós vamos estudar as Escrituras e encontramos ali a figura de João Batista, o precursor do Cristo, aquele que veio anunciando naquele momento a chegada do Messias, e lembramos que João Batista, por uma questão de princípios, acaba sendo decapitado por Herodes para atender a sua filha, que na realidade estava atendendo um pedido de sua mãe, porque João Batista declarava que eles viviam de forma inadequada de acordo com as Escrituras. E João Batista então é decapitado. Mas a gente vai encontrar também um João Batista que é a reencarnação de Elias, o profeta Elias, e que na época também tinha feito uma atrocidade, quando, com a permissão do faraó, manda decapitar todos aqueles religiosos que eram os
os seus adivinhos da época, uma coisa que também não havia necessidade. Eles poderiam ter sido banidos, poderiam deixar de conduzir a condição religiosa daquele momento da história, mas Elias se precipita também e tinge as águas do Nilo de sangue, mandando decapitar mais de 400 profetas. Profetas do grupo egípcio, mas eram seus adivinhos, teriam que ser respeitados. E aqui nós vamos encontrar o mesmo acontecimento. Robespierre acaba também sendo traído pelo seu grupo, né? E sofre uma situação que ele tinha criado. Porque quando ele assume como deputado e recebe todo esse poder, ele acabou com o direito que o julgamento dava às pessoas de serem inocentadas. Ele acaba com todos os direitos dos condenados e todos eles eram executados sem julgamento, só a partir da denúncia e de se constatar que eles eram, segundo o que eles interpretavam, inimigos da revolução. E é lógico que a gente sabe que quando acontece esse tipo de situação, nós assistimos isso na Inquisição. Fica fácil alguém que não gosta de alguém incriminá-lo simplesmente colocando o rótulo. Da Inquisição era herege. Nessa época da França era antirrevolucionário. Só que Robespierre vai experimentar do veneno que ele criou. E ele e seu irmão, que também estava ligado ao governo, são executados na guilhotina sem julgamento. E isso acontece em 1794. A partir daí é que, vamos dizer assim, diminui essa época do terror. E se a gente for olhar a história de Robespierre, se vê que realmente houve ali alguma situação que o levou por esse poder a ser enganado pela sua própria condição. É quando nós deixamos de ouvir as boas mensagens dos orientadores espirituais e enveredamos por um caminho de sombra. Porque Robespierre era defensor do sufrágio universal e da igualdade de direitos, defendendo a abolição da escravidão e as associações populares. Vocês vejam que ele defendia que a mesma autoridade divina que ordena aos reis serem justos proíbe aos povos serem escravos. Então ele tinha bons ideais. Mesmo que na época os revolucionários tenham rompido com a igreja e tenham afastado a igreja de todo o governo. Isso a gente compreende. Mas eles também criaram uma situação de dificuldade para os religiosos. E nós vamos ver que isso aí vai acabar apenas com a chegada de Napoleão Bonaparte, que trouxe um refrigério, mas também não foi por muito tempo. Bom, então nós vamos encontrar aqui, né, que o período do terror e a grande ameaça ao mundo inteiro, e que, lógico, isso deixou todas as coroas das outras nações em pé, porque ele extermina o rei, a rainha e todos os seus descendentes. Esse período, porém, se encerra com a morte de Robespierre.
no cadafalso para o qual os seus excessos de autoridade haviam mandado inúmeras vítimas. É o que nos narra Humberto de Campos. Instala-se, então, em 1795, o diretório que Napoleão Bonaparte faz derrubar em 1799. Napoleão Bonaparte era um soldado, era um militar que se aproveitou muito bem do processo da Revolução, porque ele auxilia no momento certo e, aos 24 anos, ele já se torna general. E daí, para se nomear cônsul e assumir o poder, foi pouco tempo. Tanto que, em 1799, quer dizer, em 4 anos, ele vai se arvorar em primeiro cônsul. Mas aí isso não foi o suficiente. Por quê? Porque, num primeiro momento, é o que nos narra Humberto de Campos. As casas imperiais europeias observam semelhantes acontecimentos, aguardando um ensejo próprio à restauração do trono que a família dos Bourbons havia perdido. A França, após os desperdícios de força na luta fratricida, caíra nas mãos do ditador inteligente e implacável, que a conduziria ao caminho de todas as aventuras. E aqui nós vamos ver, de simples oficial de artilharia, Bonaparte chegará mediante golpes de Estado ao cargo supremo do país, fazendo-se proclamar imperador em 1804. E essa história é muito importante. Por quê? Porque Napoleão era audacioso. E aí ele cria situações de conquistas militares com suas estratégias que até hoje, segundo os historiadores, ainda são analisadas nas escolas militares para aprenderem com Napoleão tudo aquilo que ele conseguiu conquistar. E aí Humberto de Campos continua: a Europa inteira apresta-se para a campanha, ao tinido sinistro das armas. Pela estratégia dos generais franceses, caem todas as praças de guerra e o imperador vai catalogando o número ascendente de suas vitórias. A esse tempo, é lógico que os espíritos protetores, os gênios espirituais do Ocidente, se reúnem nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina para os seus irmãos da humanidade. Emissários de Jesus descem com a sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levantando-lhes as energias para os bons combates. E aqui nós vamos ver, então, este diálogo dos excelsos espíritos que Jesus envia para que todos não entrassem em pânico com os acontecimentos. E essa história começa assim: irmãos, ordena o Senhor que espalhemos a sua luz e o seu amor infinito sobre todos os corações que sofrem na terra. As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento de todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre e as trombetas da guerra se fazem ouvir, entoando as notas horríveis da destruição e da morte. Levantemos o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção de liberdade na face do mundo. Anjo amigo, interpelou um dos operários da luz naquela augusta assembleia. Estarão enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que se desenrolam na Terra? Os tribunais se instalam para julgamentos sumários que terminam sempre por sentenças de morte. As preces das viúvas e dos órfãos elevam-se até nós nos mais dolorosos apelos. E enquanto procuramos amparar esses irmãos com os nossos braços fraternos,
O banquete da guerra, presidido pelos ditadores, prossegue sempre como se obedecesse a uma fatalidade terrível dos destinos do mundo. Ao que os espíritos protetores respondem: irmãos, o plano divino é o da evolução e dentro dele todas as formas de progresso das criaturas se verificariam sem o concurso desses movimentos lamentáveis que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. Então, mais uma vez aqui, os espíritos excelsos reforçam que não existe nenhum planejamento para qualquer tipo de violência, seja ele escravidão, guerra, qualquer tipo de violência. Todo o processo de desenvolvimento e de purificação dos nossos espíritos seria pelo trabalho e pelo merecimento, pela lei de progresso. E não podemos enveredar nunca em pensar que existem planos diferentes desse. Porque aqui, em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar isso. Quando, na questão 629, Kardec faz a seguinte pergunta: que definição se pode dar da moral? E está se falando aqui do item o bem e o mal. A moral, respondem os espíritos, é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Na questão 630, Kardec vai perguntar: como se pode distinguir o bem do mal? Porque realmente, às vezes, nós fazemos esse tipo de confusão, né? Nós achamos que um bem dotado de um pouquinho mal pode fazer bem. Não, não existe esse tipo de contato. Bem é bem, mal é mal. Bem é lei divina. Mal é afastamento da lei divina e promoção das leis que nós, espíritos imperfeitos, costumamos criar ou as ações que nós promovemos. E os espíritos vão responder como distinguir. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E aí, na questão 635, Kardec faz a seguinte pergunta: das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? E os espíritos vão nos responder: essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. E aí Kardec nos explica: as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas tal diversidade e conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. O que os espíritos estão nos explicando aqui? Porque às vezes nós tomamos as leis em nossas mãos, resolvemos modificá-las, fazendo uma condição adequada à época. Só que isso não pode contrariar a lei maior, que é a lei divina. Então, não cabia aos revolucionários determinar naquele momento que todos aqueles que fossem antirrevolucionários não poderiam viver, que teriam que ser assassinados, teriam que ser mortos. Por quê? Porque não está nas mãos dele, nossas, estas decisões. Então, nós não podemos levar este barco de acordo com a maré que nós determinamos.
Porque senão todas as vezes que nós resolvermos que algum, algum grupo social nos importuna, nos incomoda, nós tomamos a lei nas nossas mãos, criamos novas leis, que é justamente o que a gente acaba fazendo, e ferimos a lei de causa e efeito. E é lógico que todas as vezes que nós transgredirmos essa lei, nós vamos colher os seus resultados, que são as consequências. E é isso que nós vamos assistir neste momento, quando equivocadamente os espíritos protetores vêm pedir aos anjos, aos espíritos superiores, que procedam alguma coisa, porque a, as ações sanguinolentas estão muito grandes. E é aí que os espíritos então nos respondem, né? A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. É o que nos narra Humberto de Campos. Traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. Então, aquilo que poderiam ser as provas, as quais nós deveríamos superar pelo processo de purificação dos nossos espíritos, a não superação dessas provas, conjugadas com uma ação violenta, nos jogam numa outra realidade, que é a das expiações. Porque tudo aquilo que nós causamos de desajuste nas leis harmoniosas da Terra e que refletem, de certa forma, no universo, nós teremos que reajustar. Nós teremos que corrigir todas essas ações. E é aqui que estão as nossas expiações. Então, aquilo que eram as provas transformam-se em expiações pelas nossas ações impensadas, pelas nossas atitudes equivocadas. E assim vamos corrigindo com o tempo aquilo que nós mesmos desarrumamos. E isso é uma condição que é intransferível. Nós podemos ser auxiliados, intuídos, podemos nascer num grupo familiar que vai nos cercar de amor. Tudo isso a espiritualidade pode promover para que nós nos transformemos. Mas a ação real, que é a nossa transformação, essa cabe a cada um de nós. E isso é a lei de causa e efeito e suas consequências. Por isso é que nós temos que deixar bem claro para nós, misericórdia divina. Não existe punição do Criador. Existe um processo que nós deveríamos entender, que se chama autopunição. Porque todas as vezes que eu transgrido aos meus compromissos de provas, eu vou transformando eles em processos expiatórios. E ao transformá-los em processos expiatórios, cabe só a mim repará-los. Então fica bem claro a misericórdia divina que mesmo nos processos expiatórios nos permite repará-los pela lei de amor, aquela que cobre uma multidão de equívocos, de enganos. E Humberto continua nos narrando o pensamento dos espíritos excelsos. Os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originam das suas atividades destruidoras. Nós, porém, não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, no augusto silêncio do seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Se após os movimentos revolucionários surgem no orbe novos aspectos de progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo, determinismo que absorve todas as ações humanas,
para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Os espíritos das trevas se reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra. Então, são essas ações das sombras que nós não devemos permitir que tomem conta das ações populares. É por isso que nós, espíritas, temos que fazer da oração o nosso grande instrumento. Não cabe a nós ir para praças públicas instigar qualquer tipo de ação que traga transgressão. Nós temos que sempre estar do lado da paz. Nós sempre temos que estar do lado da fraternidade, da compreensão pelo amor. E se nós sabemos que aquela ação pode levar a um movimento que gera violência, qual o nosso papel nesse momento? É nos unirmos, sim, em oração, criarmos grupos de oração, fazermos com que haja a dissolução daquelas energias densas, sombrias, que acabam fazendo com que pessoas que até não têm esse, esse espírito belicoso, mas que albergam dentro delas algum tipo de ação que ainda pode trazer isso à tona, cabe a nós, então, dissolvermos isso através de grupos de oração. Jamais devemos deixar de orar pelo nosso Brasil e pelo nosso planeta Terra. Temos que fazer parte do grupo daqueles que fazem o bem, pensam o bem, têm vontade do bem, prática constante do bem. Ah, Marcos, é difícil às vezes engolir isso. Isso faz parte do nosso aprendizado também para o processo de purificação. Essa é a forma de depurarmos os nossos espíritos. Não é ir para a rua levantando bandeiras e gritando palavras de ordem que nós vamos contribuir para a evolução do nosso planeta. Não é assim que nós vamos ajudar neste processo de transição planetária que nós alcancemos isso da melhor forma. Instigadores não faltam. A gente assiste isso a todos os dias. Eu fico, às vezes, até estarrecido mesmo. Hoje, quando você abre qualquer página de um noticiário, cada dia mais existem escândalos, existem violências sexuais, existe corrupção. Nós já estamos assistindo isso. Então, o que nós estamos esperando? Ah, que com atos de palavras de ordem e mais geração de violência, nós vamos apagar esta violência que já está presente? Não. O cristianismo, e hoje nós espíritas, aprendemos uma coisa: a melhor resposta para a violência não é combatê-la. A melhor resposta para a violência é o amor. Então nós temos que nos compenetrar e compreender que, primeiro, nós temos que retirar a violência de dentro de nós. Porque se nós ainda temos esses arroubos, é porque essa violência está instalada aqui dentro. Primeiro nós temos que tirar a violência de dentro de nós. E em contribuição, nos unirmos em oração para que haja a paz, para que haja a calma em todas as ações. Ah, isso ainda não é uma realidade? Ainda não. Mas um dia será. E nós temos que estar no grupo que contribui para que isso aconteça. Estejamos, então, empenhados em levantar uma bandeira, mas que nesta bandeira esteja escrito: Deus, Cristo e caridade. E aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje agradecendo. Jesus,
que nós possamos, através dos ensinamentos que tu nos trouxestes, adquirir a consciência do quanto ainda estamos conturbados em nossos corações e mentes. Que nós aprendamos a nos limpar primeiro, para depois olharmos para o nosso irmão. Que nós tenhamos este processo de depuração em nossos espíritos, para que assim nos consigamos colocar em comunhão com os excelsos espíritos enviados do teu amor, que iluminam a todas as pátrias deste planeta, para que em conjunto possamos orar com vitalidade, com confiança de que o porvir trará, sim, dias melhores. E nós, humildemente, estaremos contribuindo para esta marcha, que é uma marcha que fala da paz e do amor. Sejamos humildemente os representantes momentâneos deste país, deste Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, irmanados nos teus ideais, que vão se transformando nos nossos, e neste fortalecimento vamos sendo os teus servos, os autênticos trabalhadores da última hora. Que assim seja. Obrigado, amigos. Até o nosso próximo estudo.